Estamos de volta e dentro da ampla cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, aqui no Em Dia já passaram os candidatos a vice-governador e agora a gente está recebendo os postulantes ao Senado. Os detalhes para essa rodada de entrevistas foram definidos em reunião com representantes de todas as coligações e campanhas. Durante 15 minutos, os candidatos respondem perguntas minhas, do nosso colunista político Paulo Roberto e de você aí de casa que pode mandar seus questionamentos através do nosso WhatsApp. Já estiveram conosco a candidata Poliana Dutra, da coligação Juntos pela Paraíba, o candidato André Ribeiro, do PDT, o candidato Bruno Roberto, do PL e o candidato Sérgio Queiroz, do PRTB. Hoje é a vez do candidato Alexandre Soares, do PSOL. Vamos a um breve perfil do nosso entrevistado. Alexandre Soares é natural de Campina Grande e há mais de 20 anos é radicado em João Pessoa. Iniciou trajetória política na militância estudantil junto ao Centro Acadêmico Sobral Pinto, do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. É graduado em Direito e em Gestão Pública, especialista em Gestão Pública e Psicologia Infantil e mestre em Direitos Humanos. É professor há mais de uma década e faz parte do quadro efetivo da rede de institutos federais no curso de Gestão Pública. Também é advogado popular, com atuação em organizações não governamentais na área de direitos humanos, com ênfase na defesa da pessoa com deficiência e síndrome do espectro autista. Filiado ao PSOL, sendo vice-presidente da legenda na Paraíba para as eleições de 2022, postula o cargo de senador da República. Muito bem. E para começar a entrevista, eu sempre passo a bola para Paulo Roberto. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Anchieta. Bom dia a todos os telespectadores da ITA. Como é que tem analisado os números das pesquisas que foram divulgadas até agora? Tenho analisado com entusiasmo, né, Paulo? Eu sou um político, né, que se inicia na carreira propriamente agora, né, tenho militância partidária já de longa data, mas que venho construindo essa caminhada junto com as companheiras e os companheiros do PSOL, que, diga-se de passagem, Paulo, é o partido que mais cresce no Brasil por filiações espontâneas, né? O que eu venho sentindo nas caminhadas que venho fazendo nas ruas, nas universidades, né, em feiras livres, é no sentido de muita receptividade à nossa candidatura, né, que tem muito espaço para crescer e é nisso que a gente aposta. Há dificuldade para levar a mensagem até o eleitor ou não? Em absoluto, né? Muito pelo contrário. Eu venho dizendo que o eleitor paraibano, né, por onde eu tenho caminhado, tem entendido muito fortemente a mensagem que o PSOL vem transmitindo nas nossas candidaturas, seja para o governo do Estado, seja também para o Senado da República. E que mensagem é essa? É uma mensagem que tenta traduzir a realidade, uma realidade de crise profunda, num país que tem 33 milhões de pessoas em situação de fome extrema, um país que tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, né? Um país que tem uma quantidade exorbitante de pessoas em estado de desabitação, né? Sem moradia fixa para a sua residência. Então, é um momento muito importante para que a gente faça a crítica real, concreta, em relação ao cenário político e econômico que nós temos no país, né? Eu ainda acrescentaria, porque isso também é muito presente nos diálogos que eu tenho tido, né, em relação ao valor democrático, né? Essa é uma bandeira que nós do PSOL, como nenhuma outra candidatura, defende de forma muito contundente, né? É preciso a gente dar ênfase ao valor da democracia na atual conjuntura política brasileira. Ainda pegando essa deixa da pergunta de Paulo, candidato, agora em relação à estrutura, né? Porque o senhor falou, não, em relação à mensagem, tranquilo, mas a estrutura, comparada com outros candidatos que têm uma estrutura muito maior, né? Isso atrapalha para fazer uma campanha de Cabedelo a Cajazeiras? Hoje as redes sociais ajudam nesse aspecto? De fato, Anchieta, a disputa ela nunca será desigual num modelo de distribuição de tempo, de TV, de recursos para financiamento das campanhas, como nós temos hoje, né? Mas eu venho de uma tradição partidária em que a gente se financiava, né? Os próprios candidatos, a nossa militância ajudava na contribuição das candidaturas. Então atrapalha bastante, mas a gente acredita muito na mensagem e também nas redes sociais. Acredita que o eleitor faz distinção entre o que é esquerda e o que é direita ou ainda se confunde? Há uma confusão muito grande, né? Porque a política nacional ela também passou por um processo agudo, né, de transformações. Mas me parece, Paulo, que a mensagem que dialoga, né, com a situação concreta do povo brasileiro, né, que, como eu disse anteriormente, é um cenário de crise profunda
né? É um cenário em que as nossas gerações não testemunharam no passado recente, né? Então, essa voz dos partidos de esquerda, sobretudo do PSOL, que é um partido que tem lado, né? Que tem coragem, tem vigor para enfrentar as questões, esses desafios que o país atravessa nesse instante, né? Então, me parece que as pessoas captam essa mensagem e estão, sim, sinalizando apoio, tanto à candidatura da professora Adjane Simplício, quanto a nossa ao Senado da República. Professor, em relação ao quadro nacional, né, o pessoal está fechado com o ex-presidente Lula, né? Por que aqui na Paraíba vocês resolveram sair com candidatura própria e não apoiar uma candidatura, não fazer uma coligação, uma federação com o PT? Então, é importante dizer que como o pessoal se movimentou ao longo desses últimos anos, né? E observem que de 2016 para cá, o pessoal entendendo que ali em 2016 a gente passou por um processo de ruptura institucional, nós também começamos a nos movimentar para aquilo que a gente chama do campo democrático, né? Então, o pessoal passou a dialogar de forma muito mais efetiva com os partidos do campo democrático a partir daquele instante, né? Até culminar agora na mais importante eleição das nossas vidas. O pessoal tinha a opção de ficar sectariamente, né, defendendo uma candidatura própria num cenário que está estabilizado, Anchieta. Esse cenário de polarização entre Bolsonaro e Lula, ele está polarizado há mais de 20 meses, né? É daí que vai partir o nosso futuro presidente da República. E para nós, nesse instante, era importante dialogar com um campo que não é um campo que nós temos convergência absoluta, mas que nós temos algumas unidades, né? Algumas convergências. Portanto, fazer parte desse grande arco foi importante para a gente a nível nacional. Agora, a nível regional, nós mantemos nossas diferenças. O pessoal tem diferenças públicas com o Partido dos Trabalhadores, né? E essas divergências não estão, digamos assim, solucionadas no campo regional, e é por essa razão que o pessoal aqui na Paraíba manteve candidatura própria da professora Adjane Simplício, né, número 50, e também a nossa candidatura ao Senado da República. E como analisar, como mensurar o comportamento, a postura do parlamento brasileiro hoje? Então, eu venho colocando isso também em algumas falas públicas que eu venho fazendo, né, sobretudo se dedicando à análise do comportamento dos nossos parlamentares na Câmara Federal e no Senado da República, né? É preciso romper definitivamente com esse modelo oligárquico que nós temos na Paraíba, né? O Senado da República não é o lugar necessariamente de ex-governadores ou filhos de políticos paraibanos. A gente precisa romper com essa lógica. Isso não é clichê de esquerda. Se a gente for analisar, Paulo e Anchieta, a produção legislativa dos nossos representantes no Senado da República é pífio, é mínimo. Agora, com raras exceções, professor, me permita, todo mundo que está ali foi votado, né? Menos os suplentes que assumiram, mas foi o eleitor que mandou aquele pessoal para lá. E essa me parece que é uma outra distorção. Eu estou aqui acompanhado, inclusive, nos estúdios, com o meu suplente, Celso Batista, servidor do Tribunal de Justiça da Paraíba, que foi escolhido dentro do partido e não indicado por mim por motivos de conveniência ou financeiros. A gente precisa transformar o Senado da República nesse sentido também, né? E temos uma agenda enorme, né, de desconstrução daquilo que foi feito, né, na tragédia que foi o governo Bolsonaro, sobretudo para a classe trabalhadora, que é uma classe, né, que para nós do PSOL é muito importante e é muito cara. Agora, como quebrar esse sistema que é um sistema antigo, histórico, né? Eu acho que nós estamos aí perto de completar 200 anos de independência. Eu acho que desde a República que nós temos esse sistema que o senhor está mencionando aí. Como quebrar isso? Chegar lá e quebrar? Então, esse é um traço da nossa tradição, né, digamos assim, política. A ciência política trabalha muito com esses temas de oligarquias, né, filhotismo, familismo, né? O próprio Rui Barbosa já dizia lá no início do século XX, né, na famosa oração aos moços, a peste das parentelas. Nós precisamos romper com isso. O pessoal tem uma tradição de impulsionar candidaturas que são forjadas, né, formatadas dentro das suas bases. Como, por exemplo, a própria candidatura da professora Adjane Simplício, né? É um reflexo disso. É uma mulher assumindo esse posto de liderança partidária, não só nessa disputa, mas ela é presidenta do nosso partido, né? Numa mensagem muito clara, Anchieta, de que a gente quer também transformar esse contexto oligárquico, colocando as pessoas que não são, digamos assim, muito comuns em espaços de representação. Nós do PSOL, por exemplo, temos uma candidatura coletiva de negros e negras, né, que surgiu dentro das nossas bases
e que é muito representativa e vem também, né, nessa perspectiva de romper com essa tradição. O senhor acha que o Parlamento, mas sobretudo o Senado, tem se omitido sobre determinados temas, determinados assuntos? Sem sombra de dúvidas, né? Não é possível que se atente tão fortemente contra a nossa democracia como o presidente Bolsonaro atentou, né? Eu estou falando de uma pessoa que pesa contra ela, Paulo, mais de 143 processos de impeachment. Nenhum presidente da República, na nossa história de abertura política após 88, violou de forma tão contumaz, tão flagrante, tão ostensiva quanto o Bolsonaro fez, né? E aí... Agora, me parece que há também muitos processos correndo ou parados em relação a alguns senadores que às vezes não se pronunciam, dizem que por conta disso. Não só por isso, né? O Bolsonaro ele renunciou à condução do Executivo Federal e delegou isso primeiro a terceiros nos seus ministérios e fez também via a violência que é hoje, por exemplo, a nossa estabilidade democrática, para as relações republicanas através do orçamento secreto. O orçamento secreto é uma violência ao povo brasileiro, porque nada mais significa do que uma renúncia do exercício que é de prioridade do chefe do Poder Executivo. Ele renuncia a isso e compra, né, via orçamento secreto, deputados e senadores que aí, obviamente, em uma situação que envolve violência à estabilidade democrática, né, violência ao povo brasileiro, violência na pandemia, violência com a educação pública, esses senadores e esses deputados federais ficam inertes vendo esse cenário de crise se instalar, né? É preciso que a gente rompa com isso e me parece que a nossa candidatura, a candidatura do PSOL, tem vigor e tem disposição, digo mais, inclusive para, num governo do presidente Lula, também tensionar o Partido dos Trabalhadores para uma pauta que seja mais humanitária e defensora da classe trabalhadora. Chegando no Congresso, o que seria, principalmente olhando para a Paraíba, né, para a realidade nossa, o que seria prioridade no mandato do senhor? Veja, duas questões são centrais que eu estou colocando também de forma muito contundente nas nossas participações em entrevistas e debates. A primeira delas é romper com essa crise que nós temos hoje no país, né? Crise de habitação, crise de fome, né? O Brasil está reinserido no mapa da fome, são 33 milhões de pessoas passando fome, são 60 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Nessa linha também você acrescenta gente sem habitação, né? E um nível de desemprego absurdo. Houve até recentemente uma queda do nível de desemprego, mas um aumento exponencial, por exemplo, no nível de informalidade e de precariedade. A gente precisa trabalhar muito fortemente com isso. E uma outra pauta, Anchieta, fundamental, porque eu sou um profissional da educação, sou do magistério, é a gente reposicionar a educação pública brasileira, defender como valor supremo da nossa nação, como instrumento de transformação da nossa sociedade, a educação pública gratuita e de qualidade. Alexandre enxerga a interferência do judiciário no parlamento, por exemplo? Eu enxergo que há uma disfunção no nosso sistema de justiça, né? E aí eu falo com propriedade, Paulo, porque sou advogado há mais de 20 anos, opero por dentro do sistema de justiça. Nós precisamos corrigir estas distorções, nós precisamos falar de forma mais popular sobre o que é o ativismo judicial, entender por que esse movimento se inicia e o momento que a gente se encontra hoje, mas discutir isso sem ameaçar nenhuma instituição, né? Você não vai ver nunca um parlamentar do PSOL, ou mesmo a minha candidatura, atentar contra a estabilidade das instituições democráticas desse país. Muito bem. Em relação à campanha do PSOL como um todo aqui no Estado, vocês têm conseguido chegar, voltando à questão estrutural, aos municípios todos ou só através das redes sociais? Bem, a gente vem trabalhando bastante, né, as nossas redes sociais, tanto eu quanto a professora Adjane, as nossas candidaturas também para o parlamento, né, sobretudo nosso candidato a deputado federal, o professor Tássio Teixeira, as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa também têm dialogado bastante, né? Aqui, sobretudo em Campina Grande, nós temos duas candidaturas para a Assembleia Legislativa que eu gostaria de destacar. O professor Olímpio Rocha, que foi candidato a prefeito aqui em Campina pelo PSOL em 2020, o professor Nelson Júnior também estão muito bem posicionados nessa disputa. Agora, a nossa estrutura é mínima, Anchieta, portanto, atividades de rua, sobretudo nas grandes cidades, e atividades por meio da internet. Professor, a gente falava ainda ali nos bastidores sobre a comunicação no Brasil, hoje os veículos de comunicação, possibilidade de uma regulação. Gostaria de ouvi-lo aqui de público. Sim, eu venho defendendo isso em todos os veículos de comunicação. Nós precisamos democratizar a comunicação brasileira, né? Desconcentrar de grupos econômicos
que, por via de consequência, concentram a programação de rádios e TVs, especificamente em assuntos do seu interesse e em assuntos essencialmente comerciais. Eu entendo que a gente já vive hoje numa espécie de oligopólio das comunicações. A gente precisa romper com isso. A Argentina fez, há 10 anos, publicou a sua lei de meios, né? Vem colhendo bons frutos disso. Nós precisamos ampliar os veículos de comunicação, apostar nas rádios comunitárias, em programas culturais. É nessa linha que a gente deve trabalhar no Senado da República. Em que a sua profissão de advogado tem ajudado nessa campanha? Veja, eu sou um advogado popular, né? Eu milito bastante com as causas sociais. Eu, particularmente, venho dedicando, não só como advogado, mas como pesquisador, fortemente meus estudos e minhas pesquisas na área de habitação popular e mobilidade urbana, né? Entendo, inclusive, que um senador da República é de fundamental importância a sua atuação na reestruturação, né, daquilo que a gente chama de reforma urbana e do direito à cidade. O que fazer nesse restante de campanha? Menos de um mês ainda temos. Primeiro, Paulo, pedir voto, né, ao nosso eleitor, né? Eu sou Alexandre Soares, natural aqui de Campina Grande. Sou professor, advogado também, né? Milito dentro do PSOL há mais de 10 anos. Estou com muito vigor nessa campanha, querendo dialogar com a população paraibana, né? O nosso número é número 500. Né? Nós vamos ainda realizar várias discussões e debates ao longo desses praticamente 25 dias que nós temos de campanha, né? E a ideia é sensibilizar o público paraibano para que a gente realmente, né, feche com o PSOL do início ao fim, né? A professora Adiante Simplício, nossa candidata ao governo do Estado, né, número 50, as nossas candidaturas proporcionais, que é um partido que vai estar ao lado do presidente Lula, né, para fazer as transformações que precisam ser feitas. Nós temos diversos desafios e me parece que a combativa bancada do PSOL no Congresso Nacional consegue dar, sim, esse recado. Vote 500. Muito obrigado, candidato, pela sua participação conosco. Obrigado. Nossos agradecimentos ao candidato Alexandre Soares, do PSOL, pela participação na nossa série de entrevistas aqui no Em Dia. Amanhã, encerrando essa rodada, receberemos o candidato Ricardo Coutinho, do PT. Hora de mais um rápido intervalo no Em Dia. A seguir, aulões preparatórios da Unifacisa chegam à Solidade. Até já.